aí algumas discussões no mercado como um todo, né, que com relação a esse tema, de que tem gente que defende que um escritor só é aquela pessoa que escreve mais de um livro, que publicou mais de um livro. Fora isso, se você publicou um livro, você é só o autor daquela história. Mas, cara, não entendi. Quer dizer que se você escrever um livro só durante toda a sua vida, você não pode se considerar um escritor? Pra mim, você pode sim se considerar um escritor. Afinal de contas, se você pega aí do mundo inteiro, quantas pessoas já escreveram um livro? São poucas. A gente pode contar no dedo. É raro, dentro do nosso meio social, a gente ter muitas pessoas que, já escrevi e publiquei uma história. Então, você ter dado esse passo de escrever uma história, conseguir publicar, ou seja, conseguir mostrar essa história para outra pessoa, seja onde for essa publicação, para mim isso te torna, assim, um escritor. Você pode não ser um escritor profissional, que vive da escrita, ou que de fato escreve, tá todo ano publicando alguma coisa, o que de fato é diferente. Mas, por exemplo, se a gente pode considerar uma pessoa que é jogadora de futebol e uma pessoa que é um jogador de futebol profissional. Esse cara que é jogador de futebol profissional, ele vive só do jogo de futebol dele, ele treina muito mais, ele, né, tem a vida toda em volta disso. O escritor profissional da mesma forma. Então, para ele viver da escrita, ele vai ter que também fazer outros trabalhos com relação à escrita, vai ter que movimentar sua carreira como escritor, publicar outros livros e etc. Mas a gente também pode ter o escritor que leva isso como um hobby e tá tudo bem. Você não deixa de ser menos escritor por causa disso. A gente tem artesãos também, que são artesãos profissionais, ou seja, vivem do seu artesanato. E nós temos artesãos, ou pintores, ou músicos, que são músicos de hobby, que eles não necessariamente vivem daquilo. E não porque eles não conseguiram, fracassaram, é porque de fato eles gostam de tratar aquilo como hobby. Não que eles façam isso de forma aleatória, ou à toa, ou não se aprofundem naquele tema, mas o nível, né, de comprometimento, digamos assim, do quanto você dedica a sua vida, quando você é de fato um profissional daquilo, e quando você simplesmente faz por hobby, é diferente, né? Até porque quando você faz só por hobby, porque significa que você tem outro trabalho que te toma mais tempo pra você fazer outras coisas. O que não tá errado. Só que você pode sim ser um escritor, mesmo por hobby. Imagina que legal você chegar, colocar numa entrevista de emprego. Teve uma aluna minha que ela, numa entrevista de emprego para ser revisora, é claro que também dentro do mercado editorial, então ajudou muito mais ela, mas até quando eu falo no meu trabalho que eu escrevo, que eu sou escritora, nossa, as pessoas acham isso demais, as pessoas olham ainda, por mais que no Brasil não seja tão valorizado, as pessoas ainda olham com aquele arzinho de, uau, você escreveu uma história, nossa, você consegue publicar um livro, você consegue contar uma história do início ao fim. E quando essa minha aluna falou que ela era uma escritora, é óbvio que ela não tem como dizer se isso de fato ajudou ou não ela a ganhar o trabalho, mas com certeza deu um brilhozinho no olhar. Ela falou das pessoas que estavam entrevistando ela, foi um diferencial para ela falar que, olha, eu escrevi um livro, eu sou escritora, eu escrevo histórias, né? Óbvio que para alguma atividade, alguma profissão, isso talvez não seja tão relevante, mas de você mostrar isso, mostrar que você escreve, faz diferença, cara, faz diferença no currículo da vida. As pessoas ficam mais interessadas, as pessoas querem saber. Teve um outro aluno meu que falou que ele tava no Tinder conversando com o affair dele, e aí falou assim, não sei o que, porque eu tô publicando meu livro, aí, olha, nossa, você publica, caramba, que cara inteligente, não sei o que, e chamou muito mais a atenção, né? É uma coisa que chama mais a atenção. Então, não tenha vergonha de falar, eu sou escritor. Mas eu só escrevi um livro. Tá, mas é um que talvez seja de muitos, mas é um, talvez, que é o livro da sua vida, o livro que você se dedicou um tempão pra escrever. Você é o escritor daquele livro. Ou seja, o mais simples possível, o Aurélio fala. Escritor é aquela pessoa que escreve, você escreveu e tem como provar, olha aqui, esse é meu livro, eu escrevi essa história. Então, você é um escritor, mesmo que seja por hobby.